Portanto, gente, todo Estado dessa zona externa que quisesse negociar, que quisesse se relacionar comercialmente com a China, precisava se submeter a uma série de rituais, né? Se precisava prestar, né, tributos, né? Então, precisava se submeter a isso. Nesse slide, então, eu coloco, né, inclusive tem uma imagem, como vocês podem observar, à esquerda, desculpem, à direita de vocês, né? Essa imagem está inclusive reproduzida lá no material do Dave Pomeranz, que mostra justamente aquela pessoa ali em azul que está fazendo parte aí desse ritual, né? Por quê? Porque isso era uma exigência, né? Era uma espécie da ritualística diplomática chinesa e que era exigida. Quer negociar com a China, beleza, mas você vai ter que passar por todas essas etapas que o Dave Pomeranz narra aí, né, em referência ao curso que ele assiste, né? No caso, esse curso foi organizado mais especificamente pelo professor William Kirby. Então, eu vou ler aqui um pouquinho que eu acho bem interessante para a gente observar. Olha o que ele fala. Todos os estados da zona externa deveriam enviar tributos ao negociar, já que Pequim era o centro do sistema de tributos. Os que prestavam homenagem enfrentavam a longa caminhada até o salão de recepção do palácio, pois portão após portão passava, quadrado após quadrado, até que o espectador fosse dominado por uma crescente sensação de fadiga e talvez déjà vu. O ritual de homenagem foi tirado de Yijing, com o governante voltado para o sul e o ministro visitante voltado para o norte, e ajoelhando-se em 3 ajoelhamentos e prestar 9 reverências. Essa era a forma ideal de relações exteriores. Ou seja, né, gente, a pessoa, para poder chegar até né, o governante, né, para poder pedir, né, para fazer essas relações comerciais, ela tinha que passar por todo um calvário aí, né? Então ele tinha que andar esse palácio gigantesco, né, até chegar à entrada aí do palácio, ele já caminhava para caramba, uma longa caminhada até chegar na recepção do palácio. Depois ele entrando num salão e entrando em outro, e entrando em outro, e entrando em outro, e vai andando, e vai andando, e vai andando, até que efetivamente quando ele chega frente aí à figura desse governante, ele vai ter que se ajoelhar 3 vezes, né, se prostrar no chão, tal como nessa figura a gente observa, e depois ainda fazer mais 9 reverências. E só depois disso começa a negociação. Né? Então a gente percebe que há todo um ritual e que esse ritual passa justamente por uma situação em que quer deixar bem claro essa grandeza do imperador, né? Essa grandeza aí do Império Chinês. Uma vez então que havia uma incompatibilidade cultural, né, uma incompatibilidade em termos desses sistemas políticos, mas havia intenção de comercialização, a alternativa criada, como eu mencionei anteriormente, foi justamente criar um espaço, uma região aí da China, em que houvesse uma forma diferenciada de relação entre esses povos. Né? Então, todos os europeus eles seriam tratados igualmente nessas relações comerciais, né? Mas não seria uma relação entre nações, e sim entre empresas, né? Então, como que isso se deu? Então, o governo chinês ele criou o chamado sistema de Cantão, em que nessa região de Cantão se restringia todo esse comércio a ser realizado com os europeus, né? E foram designados uma série de comerciantes que eram aprovados pelo governo chinês, né? Que eram os Kohong. Né? Então, esses Kohong, eles eram responsáveis por fazer essas negociações, por fazer essas transações comerciais entre empresas. Né? Então, havia esse monopólio desses comerciantes, esse monopólio chinês, né, dos comerciantes, e eles eram responsáveis por fazer essa negociação entre as empresas. Então, foi basicamente essa relação que, por exemplo, era estabelecida com a Companhia Holandesa, né, das Índias Orientais, que negociavam diretamente com o Kohong. Né? Então, foi assim que foi sendo conduzida as relações comerciais. Né? Então, não entre nações, não com base em acordos diplomáticos, né, com essa ideia de uma igualdade nacional entre nações, mas sim dessa maneira, com base, né, nessa área específica, né, nesse sistema aí de Cantão. E foi então em meio a essa realidade que a gente vai ter
o prelúdio do conflito que foi o início do fim do Império Chinês, né? Então, esse conflito, que imagino que todo mundo tenha ouvido falar em algum momento, que foi a Guerra do Ópio, ela é meio que o estopim para a crise do século XIX chinês. Então, vamos falar a partir de agora, né, a partir desse slide, um pouco sobre esse prelúdio, certo? Então, antes da gente chegar propriamente ao ópio, e como que se dá essa tensão toda, a gente precisa chegar em outro produto que, no caso, não era levado pelos ingleses, mas que era comprado pelos ingleses, que era o chá, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa observar é que o chá é algo extremamente importante para entender o ópio. Né? Vamos ver por quê, né? O que tem o chá a ver com ópio, né? Os autores até brincam com essa coisa dos vícios mútuos. O chá, gente, que para nós, né, que brasileiros, chá significa muita coisa, né? Quando a gente fala em chá, pode significar chá de erva cidreira, chá de camomila, chá de tudo, chá de maçã, chá das mais variadas coisas. Tudo que é água quente, né, em que você dissolve ali um tipo de erva, um tipo de fruta, de substância, né, a gente chama de chá. Mas a palavra chá, originalmente, inclusive vem do mandarim, se não estou enganada, chá vem do mandarim e ti vem do cantonês, né, que são dois idiomas chineses, né. Então, essa palavra, chá, se refere a uma bebida específica que vem especificamente também de uma planta, que é a Camellia sinensis, né? Sinensis, inclusive, faz essa referência a chinês, né? Então, essa planta, né, o chá, propriamente dito, né, ele era um produto muito importante, até hoje né, na China. E a Inglaterra, ao entrar em contato, né, com esse produto, aquilo virou realmente um bem de consumo muito importante, aí, uma mercadoria muito importante para os chineses. Ao ponto da gente poder dizer que o chá se tornou assim, um vício nacional, né, como os professores apontam. E se a gente realmente for observar até hoje, né, desculpem, a Grã-Bretanha, a Inglaterra, realmente é uma região assim, extremamente viciada em chá. Esse chá que vem justamente da China, né? Tem aquela coisa do chá inglês, o chá das 5, né? Então, o chá realmente vira um vício nacional. Ao ponto de vocês observarem que, por exemplo, um londrino médio, né, como eles consideram, gastava em torno de 5% da sua renda só em chá. Então, vocês percebem o quanto que eles consumiam chá. Eu imagino que seja mais até do que nós brasileiros que consumimos muito café, né? Imagino que eles consumiam até mais chá do que a gente consome café. Então, em função disso, o chá se tornou um produto muito importante, né? O chá se tornou um produto valorizadíssimo, né? E a Inglaterra criou uma empresa, né? Criou uma companhia que tinha o monopólio justamente da exploração do chá, que era essa Companhia das Índias Orientais. Então, eles conseguiam uma lucratividade tremenda. E o governo britânico, né, ele taxava esse chá. Então, além dessa companhia, o governo lucrava enormemente com esse comércio do chá. Então, o chá se tornou efetivamente um produto muito importante para a economia inglesa. Mas há um porém. Há um outro lado que a gente vai ver e que gerava um certo problema para a Inglaterra. O problema, gente, é que a Inglaterra estava importando uma proporção gigantesca de chá e ela não tinha um outro produto que conseguisse adentrar o mercado chinês de uma maneira significativa. Há um episódio muito interessante aí na história, ainda no século XVIII, que um negociante, um representante do governo chinês, ou do governo inglês, do governo britânico, foi tentar negociar com o imperador, passou lá por aquele ritual e tudo, né, para tentar negociar com o imperador, e trouxe uma demanda da Inglaterra que ofertava uma série de produtos manufaturados aí para a China, e que o imperador simplesmente respondeu que não havia interesse, que a China detinha tudo que é mercadoria que ela precisava e que ela não tinha efetivamente interesse em nada do que a Inglaterra tivesse para oferecer. Né? Então, o que acontecia? Cada vez mais a Inglaterra
jorrava metais, né, no mercado chinês, né, então ela pagava em prata, né, então essa prata inglesa estava cada vez mais entrando na China, entrando no Império Chinês, e, por outro lado, a Inglaterra não tinha nada para vender para a China, nada que a China se interessasse. Então ela simplesmente estava num déficit, né, na balança comercial. Então a Inglaterra precisava muito do chá, mas a Inglaterra não conseguia vender para a China e com isso não ficava equilibrada essa balança comercial. Foi então que o ópio entra em cena, certo? Vamos falar então um pouquinho aqui nesse slide de uma brevíssima história do ópio. Para começar, o ópio ele não era completamente estranho à realidade chinesa, né? Os chineses não desconheciam o ópio. Por volta, né, pelo menos, né, como os autores apontam, 1000 anos, havia algum tipo de consumo de ópio na China. Eu imagino que vocês conheçam o ópio, né? O ópio é uma droga que vem de uma papoula, muito plantada na Índia, no Afeganistão, nessas regiões. E essa droga, né, o ópio, ela é a matriz, digamos, né, quando processada, quando transformada, que gera a droga que, se não estou enganada, é a mais viciante de todas as drogas no mundo atual, que é a heroína, né? Então, a heroína vem do ópio. Então, o ópio seria uma espécie de droga menos processada, né? E que tem efeitos terríveis, a começar pelo vício tremendo que a heroína gera. No entanto, o ópio, da forma como ele era consumido até o século XVI, era uma forma não viciante, era uma forma muito leve. Para começar, assim, se engolia um pouco, né, do ópio aí cru, e ele era basicamente usado para fim medicinal. Então, só depois aí do século XVII que ele começou a ser fumado, né, o ópio, mas ainda assim ele era misturado, se não me engano, com tabaco, e ele tinha uma concentração muito pequena de morfina, uma concentração de apenas 0,2% de morfina, que não gerava vício, que não gerava efeitos mais drásticos, né? Ela não gerava problemas para saúde, problemas sociais mais profundos até então. E o consumo era pequeno, era uma parcela pequena das pessoas que usavam, muito mais nesse sentido aí de até medicinal, certo? No entanto, quando a Inglaterra chega, quando esses estrangeiros aí chegam, eles começam a utilizar um ópio puro, né? Esse ópio puro que eles passam a produzir, ao invés de ter 0,2 de morfina, eles têm de 9 a 10%, gente, ou seja, é 50 vezes mais forte. Então, se esse outro ópio, né, mais levinho, que eles chamam de Madak, ele produzia uma leve sensação de relaxamento, esse ópio puro, ele já tem um efeito assim, de retardar o coração, o pulmão, ele reduz o apetite, né, a pessoa fica toda prostrada e gera um vício tremendo, né? A pessoa fica completamente viciada. Dizem, eu não sei até que ponto é verdade, né? Aí vem essa parte aqui que eu tô falando assim, sem muito embasamento, mas dizem que, por exemplo, a heroína, que lógico não é o ópio, mas é o derivado aí do ópio, basta às vezes uma vez você consumir para você desenvolver um vício na heroína.